Listen to the song from deep waiting. It's only beginning to find release. All the time has come for my dream to be heard. Give will not be pushed aside and turned into your own. I'll cause your own listen. Listen. Estamos ao vivo? Vamos esperar um pouquinho enquanto a nossa convidada de hoje, a Laki, ainda não chega. E enquanto a página avisa... Ih, a Laki mandou um WhatsApp. E agora? Não vou conseguir abrir o WhatsApp. Ah, ela tá aqui. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu tô com uma cara enorme de sono porque eu não dormi essa noite. Bom, você sabe, você conhece bem o meu sono instável. É verdade. Então, eu entendo do que você sofre. Aí eu tive uma crise de ansiedade. Esse final de semana aí eu acabei não conseguindo dormir. Faz parte, né? Faz parte. Mas tem que respirar, meditar, tentar... Eu falo pra você, mas como se eu soubesse fazer, né? Porque eu não faço. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que aceitar que de vez em quando a insônia faz parte da nossa vida. Isso é verdade também. Aliás, as vezes que eu aceitei a insônia foram as vezes menos traumáticas. Porque daí eu absorvi, mas tem insônia, tá? Vou dormir pouco e vou seguir a vida. Não foi bom, mas também não foi horrível. Laki, acredito que a maioria das pessoas aqui já conheça você, mas eu vou pedir para você fazer uma breve introduçãozinha, só para falar quem é você, mas depois eu vou perguntar, eu vou falar muita coisa. E vou começar falando quem sou eu também, porque deve ter gente que não sabe quem é essa pessoa aí da metade de cima da tela. Eu sou Márcio, eu trabalho com marketing, já trabalhei em diversos segmentos. Conheci a Laki na empresa onde eu passei a maior parte... A empresa onde eu passei mais tempo na minha carreira. E foram quase 9 anos. A gente fez alguns projetos juntos e nos tornamos amigos, né? E tenho muito apreço pelas causas que ela divulga e pelas quais ela luta. Então é um prazer estar em contato com ela todo esse tempo. E acho que é isso por hora, tá bom, né? Quem é você, Laki? Bom, vamos lá, vou me apresentar para você. Primeiro, obrigado por esse convite. É sempre um prazer bater papo com você, mesmo quando a gente briga, né, Márcio? Mas a gente briga pouco. Mas, eu sou a Laki Lobato. Eu sou ativista da causa das pessoas que perdem a audição, que têm deficiência auditiva. Meu propósito é esse, falar sobre perda auditiva, né? Tanto de quem nasce quanto quem perde. Quanto quem usa aparelho auditivo, quanto quem não quer usar aparelho auditivo. Eu sou ativista pelo direito de que a comunicação seja da maneira como a pessoa quiser, que ela seja respeitada na identidade de comunicação que a pessoa tenha. Meu ativismo é esse. Né? Eu sou escritora, eu tenho um blog há 12 anos, que já virou 4 livros, né? Se chama Desculpe, Não Ouvi, e são 4 livros voltados para a saúde auditiva. O meu propósito hoje é que a gente consiga conversar, dialogar com a sociedade sobre o respeito por pessoas que têm deficiência auditiva e que optam por usar, como eu posso dizer, que optam por usar aparelhos auditivos, que optam por se comunicar em português, mesmo que elas tenham sotaque, né? Então, a minha ideia é essa. E a gente está fazendo um festival juntos chamado Escute Como um Surdo, que é daí que veio a ideia da gente fazer essa live para conversar com pessoas. Basicamente isso. Muito bem. E a Laki é a única convidada que está 2 vezes nessa temporada, né? Apelidei de temporada do meu projeto Márcio Fora da Caixa.
por uma razão muito nobre. Uma que ela tem coisas muito importantes para falar e outra que esse projeto é muito bonito também, então mais do que vale do seu retorno. E também pode voltar muitas outras vezes, né? Laki, eu vou fazer uma introdução que eu até você já conhece, né? Porque eu já apresentei isso para você, mas eu acho interessante porque mostra um pouco da visão que eu tenho de uma pessoa que influencia e educa e tem uma voz que amplifica uma mensagem importante. Vou ler porque é um texto um pouquinho maior. Laki, há algum tempo eu compartilhei com você uma análise onde eu fazia paralelos da sua influência com a influência de um ídolo que eu tive na minha adolescência. Naquela época, eu não entendia a minha sexualidade, mas eu sabia que ao meu redor existiam muitos preconceitos e sabia que os únicos gays de sucesso assumidos que eu conhecia eram personagens caricatos, alvos de piadas e por vezes solitários, dentro das referências que me alcançavam. Eu notava que a maioria das vozes que eu considerava cultas e respeitadas mantinha certa distância desses gays, pois a proximidade não era boa para a imagem. No caso de Cazuza, Renato Russo ou Fred Mercury, eram pessoas incríveis, mas que não aprofundavam essa discussão. E serem gays parecia um certo defeito a esconder do público. Então eu descobri a Madonna. Madonna aparece em todas as coisas que eu falo, né? Ela era uma voz gigantesca, com alcance global, e que dizia coisas que eu nunca havia escutado de ninguém gritar, que eu nunca havia ouvido ninguém gritar de lá do topo. Que ser gay é normal, que os gays merecem amor, que eles podem ter relacionamentos, família, receber respeito, trabalhar com o que quiserem e viver sem medo. Por um lado, ela estava numa posição confortável, pois ela era branca, jovem, mulher, cisgênero, bonita e com um conteúdo muito comercial no seu trabalho, que agradava as massas que às vezes não tinham nenhum interesse no que ela estava falando fora da música. Por outro lado, isso também era um risco, pois mesmo artistas que tinham músicas que tocavam em festas gays naquela época rejeitavam qualquer vínculo. A Dana Summer chegou a dizer que acreditava que Deus e religião estavam acima do que homossexuais pensavam que poderiam ou não fazer aqui na Terra. Então isso era um pecado. Whitney e Mariah tinham remixes que tocavam em boates gays, mas elas nunca quiseram se vincular a esse público. E Madonna, por outro lado, falava disso com credibilidade. No clipe de Vogue, ela trouxe gays, ela buscou essas referências no underground, mas trouxe os gays que criaram o Vogue para aparecer no clipe junto com ela. Gays, latinos, negros, pessoas que estavam à margem da sociedade. E em 92, a AIDS ainda era um tabu. Nessa época, ela lançou uma música homenageando o seu primeiro mentor, um professor de dança de Michigan, que era gay e morreu de AIDS. Essa música não foi um sucesso, era uma música bem triste, mas ainda assim ela apresentou uma turnê de estádios, sempre introduzindo com uma explicação de que falava de um amigo e pedia que todos que sofriam ou conheciam alguém que sofre de AIDS, que jamais perdessem a esperança. Falei tudo isso da Madonna, pois o que a Madonna foi para mim naquela época, com poucas referências, aquele empoderamento que ela me trouxe, é o que eu vejo em você quando você fala e escreve para pessoas com perda auditiva, pessoas surdas. Porque você atinge com o seu blog, com o seu texto, com seus livros e suas palestras, alguém que está numa cidadezinha, distante, isolada, que não tem acesso a tantas outras referências. E daí essa pessoa que talvez tenha ouvido de muita gente na vida dela que talvez ela não conseguisse um marido, talvez não houvesse um amor na vida dela, que ela não poderia ter certos cargos no trabalho porque ela não ia conseguir desempenhar bem. Ela vê você e ela vê que tudo isso não é verdade, porque tudo isso é possível. E ela vê o seu exemplo porque você conseguiu e você mostra isso com muita credibilidade. E diferente de outras pessoas que às vezes falam de temas que não têm uma profundidade, não tem esse embasamento. Você fala do que você viveu, da sua experiência e com empatia pela situação de outras pessoas que às vezes não vivem a mesma realidade que a sua. Um ícone que faz isso com as pessoas que seguem
tanto no caso da Madonna quanto da Laque, é alguém que muda a vida dessas pessoas. Porque até hoje, eu não vejo Madonna como um ser perfeito, ela é um ser humano, mas ela é uma pessoa desconhecida e distante que me estendeu a mão quando eu não tinha nenhuma. E é isso que você faz por essas pessoas também, você as transforma. Então, parabéns e obrigado por fazer isso, por essa comunidade, por essas pessoas. Isso é muito bonito. Obrigada, e eu por essas palavras. E daí já começando, para a gente não se emocionar demais, começando as perguntas, Laque, obrigado por estar aqui comigo novamente. É sempre um prazer conversar com você, como você já falou também. Nós já fizemos uma live juntos, mas como temos pessoas novas aqui, eu queria te pedir para resumir um pouquinho da sua história com a perda auditiva, para que quem não te conhece saiba um pouquinho do porquê que eu disse que você tem toda essa propriedade para falar desse assunto. Bom, como eu já agradeço pelo convite de estar aqui de novo, é um prazer estar conversando com você. É um assunto que eu gosto muito de falar, me sinto muito confortável falando, mas é sempre mais fácil se ter alguém conduzindo a conversa, porque eu me perco quando eu começo a contar a minha história, sabe? Bom, é difícil de explicar, porque assim, a surdez entrou na minha vida da noite pro dia, sabe? Um dia eu dormi ouvindo e eu acordei sem antes nenhuma. Tem uma pessoa aqui falando que é o Jean Silva, que ele falou uma pessoa maravilhosa que ele conheceu numa palestra recentemente. Já eu te agradeço por ter entrado nessa live, porque vocês foram a melhor plateia que eu já tive. Eu nunca me senti tão acolhida como no dia dessa palestra da GF. Eu agradeço de coração por você ter entrado. Mas voltando para a minha história. Eu acordei sem audição nenhuma de um dia para o outro. Então eu digo assim que eu caí dentro de uma bolha de silêncio, né? Porque meu mundo era barulhento, eu era uma criança comunicativa, eu era uma criança que gostava de ouvir, eu sempre fui uma pessoa muito, mas de verdade, muito auditiva. Eu sou até hoje, né? Eu tenho de todos os sentidos e que mais me mexe comigo é a audição. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais sensoriais. No meu caso, eu sou mais auditiva, sempre fui. E um dia, o meu mundo se silenciou, de repente. E isso foi muito traumático para mim, se você pensar assim, imagina, de repente o mundo desligou de som de um dia para o outro. E foi uma perda súbita e profunda, né? Não foi uma perda gradual, que eu tive tempo de me acostumar com a situação. Foi de um minuto para o outro. E naquele momento eu não tinha referências. Então eu entendo quando você fala da Madonna, porque me faltou muita referência ao longo da minha vida, sabe? O que eu via na TV, quando via, eram surdos de nascença, que nem conheciam os sons e estavam muito bem na condição deles. E eu super respeito a vida das pessoas que nasceram surdas, que estão bem nessa condição. Mas não era o meu caso. Eu conhecia o som e eu sentia a falta de ouvir. Eu tive muita sorte porque eu fui capaz de aprender a fazer leitura labial muito rápido. Eu já tinha aprendido a falar e eu continuei usando a voz para me comunicar. Mas por 22 anos eu vivi dentro dessa bolha de silêncio. E eu senti muita falta de ter referências. A referência é aquela pessoa que diz para você, olha, vai dar certo mesmo nessas condições. Olha, é possível. Porque a gente precisa de representatividade, a gente precisa saber que a gente não é um ponto totalmente fora da curva, que a gente pode estar diferente de uma curva padrão, mas existe uma curva nossa também, que a gente pertence a uma curva, a um grupo, né? E aí um dia eu decidi, olha, se eu não tenho essa referência, bora lá, você essa referência, porque se eu estou passando por isso, outras pessoas também devem estar passando. E é engraçado, uma coisa que eu descobri é que o surdo analisado, que é o surdo que não se comunica pela língua de sinais, ele sempre se acha único no mundo. Talvez essa geração não tanto, mas gerações anteriores, de quem nasceu na década de 60, 70, 80, realmente achava que era o único. Por quê? Porque quando a gente via na TV, eram sempre surdos que usavam língua de sinais. Já era raríssimo ver surdos. E quando viam, eram surdos que se comunicavam pela língua de sinais. E aí foi engraçado que isso começou em 2009, né? E esse grupo foi crescendo. Hoje a gente está no Facebook, hoje a gente já está aqui no Instagram, hoje tem outras referências, tem muita gente falando desse assunto, graças a Deus. Mas ainda não é um assunto que ele é tão bem aceito. Por exemplo, quando a gente fala desse projeto que a gente está falando, é engraçado que eu percebo a resistência que a sociedade tem de querer abraçar. Parece que a gente é um grupo que não precisa de nada, sabe? É uma deficiência que ela não atrapalha tanto, mas ela atrapalha. Que ela é muito mais confundida com má vontade, com preguiça, do
do que realmente uma deficiência. E quando a gente pede ajuda dos influenciadores, das pessoas, fala, olha, vocês podem abraçar a causa conosco. Ah, então não é uma coisa equicativa, talvez porque não seja tão caricata, entende? No máximo, a única referência que a gente tem assim, de uma pessoa que tinha perda auditiva, mais ou menos, é a velha da Praça Nossa. Porque a deficiência auditiva ela é retratada de duas formas. Ou é o surdo que usa a língua de sinais, ou é o idoso com perda auditiva que fica cometendo gafe. Já existe assim dois. Sim. Que eram aquelas referências caricatas que eu tinha de homossexuais quando era criança também, né? Mas ainda que o caminho seja mais difícil para quem está desbravando o mato, criando o caminho, como é o seu caso, que bom que existem pessoas que fazem isso, né? Que bom que tem você. Essas outras pessoas têm uma referência incrível que é você. Laki, em certo momento da sua carreira, você decidiu se dedicar totalmente a esse propósito. Porque você já atuou em multinacionais, você trabalhou em empresas grandes, fez intercâmbio, enfim, você fala várias línguas, você poderia atuar em outros segmentos se quisesse, mas você decidiu focar no seu propósito, que é falar dessa causa e amplificar a voz dessas pessoas. Quando você chegou à conclusão de que devia fazer isso, focar totalmente e agir dessa maneira? Olha, na época que eu decidi isso, na verdade, que foi assim, eu comecei tanto a escrever o meu blog e trabalhar em empresas, porque na verdade eu sou fotógrafa, por formação, tá? Minha formação eu sou fotógrafa. Só que eu não tenho talento para fotografia, porque eu não sou uma pessoa visual, vocês falei isso. Sou uma pessoa auditiva, então a fotografia não é o meu talento. E eu resolvi ir para a área de comunicação porque eu escrevo bem, porque eu tenho outros talentos que são bons também. Eu também tenho um pouco de criação, né, nessa parte, assim. E eu trabalhei em empresas, eu trabalhei na área de comunicação interna, eu trabalhei na área de consultoria e tal. E eu fazia em paralelo, né? Então eu trabalhava durante o dia inteiro em empresas e eu viajava no final de semana para fazer eventos fora de São Paulo. Eu fazia eventos à noite. Eu às vezes estava trabalhando e estava respondendo coisas no meu WhatsApp, eu estava ajudando famílias. E em 2018 eu trabalhei assim, eu acho que 4 meses sem final de semana, sem descanso. E eu tive uma estafa. Quando chegou no final do ano, a gente viajou e a gente foi para a praia. E eu olhei e falei, eu não tenho condição de continuar nesse ritmo. Porque, veja, Amora, que eu não vou mais ter energia para mim. Eu acho que eu vou cair doente se eu continuar nesse ritmo. E, de fato, assim, eu voltei para São Paulo, pedi demissão. E eu resolvi me dedicar ao meu trabalho. E foi uma fase assim, bem conturbada. E eu realmente fiquei doente. Eu tenho uma doença nos olhos, né? Eu tenho toxoplasmose ocular desde sempre. Eu até acho que a toxoplasmose ocular tem a ver com a minha perda auditiva. Eu acho que ela é de criança. E eu tive uma recidiva. Então foi muito bom, porque quando eu larguei tudo, que o meu corpo adoeceu. E eu passei 4 meses em tratamento e eu pude me dedicar a esse tratamento. E eu percebi como era importante para mim fazer o trabalho que eu fazia. Porque é engraçado que eu estava colocando na internet esses comentários sobre estar com uma doença nos olhos. E eu comecei a ajudar pessoas que também tinham doença nos olhos. E elas vinham conversar comigo. E eu percebi como falta referências de pessoas que falam de doenças, de deficiências, com leveza, com naturalidade. Faz parte. Você não é uma aberração porque você tem uma condição. Você é uma pessoa assim normal, como qualquer outra. Eu gosto de termo normal porque parece que a gente não pode. Você é uma pessoa normal. Só que você tem algumas coisas diferentes do resto. E você pode, sabe? Você pode se sentir bem, tendo uma condição diferente e tocar a vida. Fazer o que você gosta e viver. Você não precisa ter pena de você, sabe? E essa decisão foi uma decisão, e até hoje eu não tenho certeza se foi a decisão mais acertada, no sentido assim de estabilidade, mas tem a ver com propósito. E eu tenho a sensação de que a minha vida tem propósito, então ela não está sendo em vão. E às vezes, quando você coloca na balança também, imagino, quando o propósito está tão presente assim, é óbvio que o resto da balança não pode ficar capenga, né? Mas isso ajuda a compensar certas instabilidades e coisas do tipo. Muito, muito legal mesmo. E Laki, já continuando ali, falando um pouquinho do projeto atual, você compartilha seu conhecimento de diversas formas, já desde o começo. Você tinha o blog, que foi o primeiro blog a falar de surdez no Brasil. Depois você foi
criando outras redes sociais, perfil em outras redes, no Facebook, no Instagram. Você também dá palestras quando não tem pandemia, né? E participa de eventos, escreve livros para adultos, para crianças. Porém, agora você surgiu com uma proposta diferente que ninguém tinha visto, que é um festival totalmente online. Você sempre está inovando, assim, sempre surgem coisas novas. Isso eu nunca te perguntei, mas está óbvio aqui, né? Toda hora muda alguma coisa. E o festival se chama Ouça Como um Surdo. Como surgiu a ideia de fazer este festival neste modelo? Então, ano passado, em 2020, quando a gente estava todo mundo preso em casa, porque foi antes da vacina, quando chegou setembro, alguém falou assim, a gente podia fazer uma campanha online que falasse sobre surdez de forma mais genérica, né? Não ficasse só na língua de sinais. Porque o mês de setembro ele é muito relacionado à causa surda do grupo que usa a língua de sinais. Mas aí as pessoas veem só essas ações e se esquecem da diversidade surda. Então nós fizemos uma ação. Ficou muito bonita aquela ação, né? A gente fez o mês de setembro inteiro, a gente colocou conteúdo, compartilhou vídeo. E algumas empresas já entraram em contato comigo perguntando como é que a gente pode apoiar esse projeto de vocês, que a divulgação está muito bonita. E naquela época foi uma coisa que a gente fez espontaneamente, sabe? Foi uma ideia. Nós começamos no começo de setembro, fomos até o final. Então, esse ano eu já tinha a ideia de transformar aquele festival numa coisa um pouco maior, né? Porque era uma campanha transformada numa coisa maior. Porque eu acho que para um mês só não é suficiente. Nós não conseguimos pegar todos os assuntos. Nós temos que dar atenção para esses assuntos. A gente tem que reforçar a ideia de que a surdez ela é múltipla. Ela é uma coisa múltipla. Só que no começo do ano meu pai sofreu um acidente, então eu não consegui tocar isso com o prazo necessário. E aí a ideia começou em julho, foi uma conversa com uma pessoa que virou um grupo de pessoas me ajudando, muita gente tendo ideias, como que a gente faria isso. Nós temos, na verdade, alguns patrocinadores, gente que acredita na nossa causa, que permite que nós colocamos acessibilidade nas nossas lives. Quando a gente faz uma live interativa, a gente tem intérpretes livres, a gente tem legenda, feita por uma pessoa que está lá legendando para a legenda ficar perfeita. Então, e a gente, todas as lives que a gente faz, a gente traz especialistas no assunto para falar com propriedade daquilo que a gente está falando. E a gente está o tempo todo compartilhando ideias. Porque a única coisa que a gente ainda não conseguiu alcançar foi um público de influenciadores, de pessoas famosas, de pessoas engajadas, que pudessem abraçar a causa conosco para que a gente multiplicasse isso e chegasse na sociedade. Olha, a surdez é diversa. Se você perder a audição amanhã, você pode continuar mantendo a sua forma de se comunicar. Você pode colocar um aparelho ou você pode fazer leitura labial. Tem gente igual a você, sabe? Nós, em setembro, nós falamos de diversidade como um todo. A gente teve uma live que foi muito especial, que a gente colocou gente de vários grupos de representatividade, vários grupos de minorias, debatendo isso. E aquilo foi lindo. Porque a gente eu até perguntei para eles por que a deficiência é tão esquecida quando a gente fala de diversidade. E eles perceberam isso, e a gente também percebeu como a gente pode se unir e mudar o mundo. Porque quando todas as minorias se juntam, elas se tornam uma maioria de pessoas que estão ali querendo representatividade, querendo inclusão, querendo respeito. E esse mês de outubro, a gente está falando de crianças, de adolescentes, de idosos, gente que tem grupos sociais que geralmente são esquecidos, né? Quando a gente fala de deficiência auditiva. Uhum. Não, muito legal. E outra coisa inédita que você falou também, estou fugindo do roteiro já aqui, falando com você diretamente, o fato de você fazer essas conexões, criar essas pontes com outras minorias, que também, às vezes, tem alguma questão que não é atendida, que não é percebida, ou que é percebida, ela acha que, não, às vezes, não é tão notado, e dela vê que os surdos oralizados são menos percebidos do que ela, então eles também precisam de ajuda. Eu acho que isso, assim, traz informação para todos, aproxima todos, porque daí todo mundo vê que, no fim das contas, cada um tem alguma necessidade específica, mas somos todos meio parecidos, ou então somos todos diferentes de 1000 formas possíveis, né? E juntos podemos ir mais longe mesmo. Acho isso muito legal. Vou pegar só o finalzinho aqui de uma pergunta, porque já encaixa nisso daqui. Você já se acostumou a esse novo papel de ser uma das principais vozes que advogam pela inclusão como um todo?
Porque quando você faz essas pontes todas que ninguém estava fazendo até então, você é uma força que junta essas minorias que não tinham tanta voz. E naqueles grupos ali não tinha talvez ninguém fazendo isso dessa maneira. Você já se viu nessa bolha maior? É um desafio me ver fora da minha bolha, de verdade, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa de querer estar na linha de frente, sabe? Eu não me vejo muito como general, exatamente. Eu me vejo assim na infantaria, mesmo pela pessoa que dá a cara a tapa, que vai tomar um tiro primeiro, porque eu sou a pessoa que vai se jogar na frente da briga. E talvez não isso é o seja líder. isso. Talvez não seja uma coisa mais estratégica do mundo fazer desse jeito, mas eu não consigo não estar lá presente, colocando a mão na massa, porque eu acredito que é onde vai fazer a diferença. Eu até gostaria de encontrar um jeito de amplificar a minha voz, eu ainda não achei. Eu ainda acho que eu ainda estou num nicho muito pequeno. Mas eu falo que tudo que eu coloco com muita paixão no que eu estou fazendo, né? Eu quero, assim, abraçar o mundo inteiro. Eu quero que as pessoas saibam que elas podem contar comigo. Eu quero que elas saibam que, sim, que eu estou disposta a ir lá, fazer a diferença e brigar. E, assim, eu ainda estou me dizendo, assim, eu ainda estou me procurando, sabe? Eu não sou a pessoa mais encontrada no mundo, não. Mas eu sou aquela pessoa que está sempre caminhando, que não desiste na caminhada. Uhum. Não, e o que você falou é muito verdade, que assim, você coloca muita emoção, muita paixão, e você é a pessoa que se joga na frente pelas pessoas e por quem está junto com você, pelo que você acredita. Porque tem uma coisa que eu não comentei com você, mas que eu achei muito bonita, que a gente teve uns caminhos tortuosos, digamos assim, para tentar acessar certas pessoas famosas. E daí, em certo momento, você me disse: alguém que trata assim uma pessoa da minha equipe não é alguém que eu quero falando do meu projeto. E você estava falando de alguém que tinha me destratado. E eu achei aquilo muito bonito. Aquilo só mostra que é verdade isso que você falou agora. Eu soube. Agora eu vou falar de uma coisinha engraçada aqui, né? De repente, isso daqui tem gente que não sabe, e eu sempre achei isso muito engraçado. Que é exemplo de como a má comunicação ela pode gerar problemas, inclusive se as duas pessoas escutam, se elas não têm perda auditiva. Você pode me contar de um cartão de banco que você recebeu uma vez? Olha, eu acho que até que antes de contar do cartão, eu contei uma história esses dias que ficou muito mais engraçada do que a história do cartão. Uma vez eu fui na Starbucks e pediam para falar meu nome. E eu falei Laca, L-A-K. E eu soletrei L-A-K. Eu não sei porque a pessoa escreveu louca. E aí, sério. E aí a gente, na hora que foi me chamar, ela começou a berrar louca, louca, louca. E eu fiquei morrendo de vergonha de pegar, né? Eu falei, meu Deus do céu, por quê? E depois eu fiquei sabendo que isso é uma música da Shakira, né? E aí... Falei que você é a Shakira da inclusão. Dessa história. Então a pessoa falou, poxa, uma música da Shakira. Mas então, eu tenho um nome muito diferente, né? Eu tenho consciência disso e eu sou apaixonada pelo meu nome. Meu nome é Lakshmi. Na verdade, Lakshmi é a abreviação de Lakshmi. Lakshmi é a deusa hindu da prosperidade. Ela é a deusa mais poderosa da Índia. E o meu nome foi escolhido num sonho. É uma história muito engraçada. A minha mãe, ela estava estudando mitologia hindu porque ela estava fazendo yoga. E um dia ela sonhou com uma deusa toda de vermelho. E ela pediu para minha mãe ter uma filha e colocar o nome dessa deusa. E a minha mãe acabou engravidando de mim tempos depois. E ela, assim, meu nome já estava escolhido. Mesmo antes dela engravidar, o meu nome ia ser Lakshmi. Só que ele, em português, ele é um nome completamente ilegível, porque ele tem uma sequência de 4 consoantes. É L-A-K-S-H-M-I. Ele tem 2 vogais, 7 letras, ele é um nome ilegível. E por muito tempo, as pessoas sempre me faziam piadinhas grosseiras com o meu nome. E é engraçado como isso me fortaleceu. Desde cedo eu sabia lidar com a minha realidade, de ser surda, porque eu já tinha lidado com a realidade de ter um nome diferente. Então eu sou apaixonada pelo meu nome e não trocaria ele por nada. E a história do cartão é o seguinte: o meu marido foi pedir um cartão por telefone. Ele ligou e pediu o cartão e ele soletrou o nome. Né? Ele ele falou devagar, está soletrando o nome. Desculpa. Não, agora voltou a sua imagem. Não, é que a sua imagem tinha sumido, mas voltou. Tá. Então meu pai
Volta a história que eu te cortei Ele no meio. ligou e pediu um cartão. Tá voltando para a história do cartão. Então, meu marido foi pedir esse cartão e ele pediu o telefone e ele soletrou meu nome, porque ele já sabe que é um nome que as pessoas não vão entender. Ele soletrou. Só que no final do M-I, né? O cara entendeu errado e ele falou M de Maria, I de igreja. E o cara colocou lá Maria, igreja, e bem o cartão escrito desse jeito, né? Eu tenho quase certeza que isso faz de propósito. O cara ficou com raiva de ter que escrever o nome tão difícil. Não é possível a pessoa achar que Maria Igreja passa a ser nome de alguém. Não, lá que Maria Igreja, né? Ai, ai, não sei, também não sei dizer não, pode ser. E, Lac, você já falou um pouquinho disso, mas eu sei que, assim, houve dificuldade para acessar pessoas, amplificadores da voz, que sejam multiplicadores, gente famosa de verdade, que pudesse trazer para a grande mídia essa pauta importante. Mas algumas pessoas se dispuseram, por exemplo, um vídeo que você postou logo no começo do projeto, que foi o da Maju Coutinho, que falou com uma propriedade incrível ali sobre o projeto, a audição, as diferenças de cada perfil de perda auditiva. Como foi para você ter que acessar patrocinadores, multiplicadores? É um trabalho difícil, é um trabalho chato, ou é um trabalho diferente? Para mim é muito difícil pedir coisas. Eu tenho muita dificuldade de pedir coisas para as pessoas. Porque eu sou aquela pessoa que põe a mão na massa e antes que eu resolvo, né? Quando eu tenho que pedir para os outros, para mim é uma coisa muito difícil. Eu só consigo acessar quem eu tenho um mínimo de intimidade. Então, assim, eu admito para você que eu acessei bem poucas pessoas, que foram mais as pessoas que estão comigo, que acessaram. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Cortou. Quando se trata de pedir para os outros, quando se trata de pedir, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando de fazer, eu me jogo na frente de um trem, mas para pedir eu tenho bastante vergonha de fazer isso. Tem gente na sua equipe que sai pedindo para todo mundo, né? Tem gente na sua equipe que sai pedindo para todo mundo. Verdade. Tem sim. Felizmente. A gente pode esperar que esse seu festival se torne um festival... Gente, olha, meu filtro desaparece toda hora. Ele quer mostrar minha cara de cansado também. Podemos esperar que o seu festival se torne um evento periódico no calendário, que ano que vem tenha outro, e depois outro, e assim por diante? Tomara que sim, Márcio, de verdade. Eu gostaria que fosse uma coisa que a gente ficasse setembro, outubro e novembro, todos os anos, falando das questões relacionadas à perda auditiva, com leveza, com propriedade, de forma madura, sabe? Que a gente conseguisse fazer esse festival se tornar uma coisa cotidiana assim, e periódica, né? Mas vamos ver como é que vai dar. O mês de setembro foi muito legal, a gente teve uma audiência muito boa. Outubro está chegando ainda, a gente ainda está começando. Vamos ver como que essas coisas vão ser. Eu acho que só é daí para cima. A Lac não vai ser parada por ninguém. Eu falei já para ela, para quem... Enfim, eu falei só para ela, então ninguém conhece essa história, né? Que eu falei que quando ela ficar famosa, ela não pode ficar aquelas famosas antipáticas, porque famosa eu já sei que ela vai ficar. Pela causa que ela abraça e por ser essa voz que ela é. Então eu falei, por isso que veio essa história da Shakira da inclusão, porque eu falei, Lac, a Shakira é simpática até hoje. Você vai ser a Shakira da inclusão, você vai continuar sendo simpática comigo. Com certeza, com certeza. E conta mais, assim, para quem quiser conhecer o projeto Escute Como um Surdo, para quem quiser conhecer os seus trabalhos, seu blog, para quem quiser patrocinar, para quem quiser ser multiplicador, um monte de coisa. Conta tudo isso aí, como que esse povo chega até você. Bom, vocês podem seguir o projeto aqui no Instagram. Voltou. Vocês podem seguir o projeto aqui no Instagram. Eu acho que deu uma travadinha aí. É que tem um delay no vídeo. Eu falo, depois você ouve. Você tá me vendo?
Eu estou te vendo, mas tá travando bastante. Ixi, vai ficar aquele vídeo feio que eu acho que eu tô aparecendo bem pra caramba. Depois eu vou ver, parece que eu tô um guache borrado. Ah, sacanagem isso, hein, Laque? Eu vou fazer até uma coisa aqui. Eu nunca sei se é. Eu nunca sei. Não, imagina, isso é um problema mínimo, né? Eu já tive uma live que a luz caiu da casa e eu tive que correr para outro lugar que tivesse luz. Eu vou abrir a porta para o modem emanar as energias internéticas dele mais fácil para o celular. Melhorou? Melhorou. E quem quiser conhecer o projeto, nós no Instagram, no perfil Escute como um Surdo. Ou no Facebook nós também temos uma página. Nós temos um site que é escutecomoumsurdo.com.br. Se vocês quiserem me seguir aqui nas redes sociais, eu também compartilho muita coisa. E eu estou sempre à disposição. Falaram que eu não estou travando, não. A gente está sempre à disposição para a gente conversar, se alguém quiser participar. Se alguém quiser entrar em contato, quiser participar de alguma maneira. Esse mês vai ser muito especial, porque a gente vai fazer algumas coisas voltadas para a criança, como acessibilidade, tanto em legenda quanto em intérprete, porque a gente quer levar esse conteúdo para a criança, porque as pessoas se esquecem muito que uma criança ela pode perder a audição e ela pode precisar de legenda. É muito comum a gente ver desenho animado, não ter legenda, coisas infantis não terem legenda, porque a criança não sabe ler. Olha, crianças de 10, 11, 12 anos perdem a audição, não sabem ler e podem se beneficiar com legenda. Então, a gente vai fazer algumas coisas voltadas para a criança com acessibilidade. E é uma coisa que quando os produtores, a sociedade se conscientiza, é um investimento pequeno perto de todo o investimento de criar, às vezes, um filme, uma série ou um desenho, simplesmente colocar legenda dentro daquele pacote de produção ali que vai ser investido, né? Falta só conscientizar as pessoas de que isso é importante para uma parte da população. E a gente está aqui para isso. Que é um comentário. Que é um comentário importante. O Netflix legenda 99% na programação deles, mas não legenda desenho animado para criança pequena. Tá vendo, senhor Netflix? Vou marcar ele aqui no post depois. A gente puxa a orelha deles. E não puxa a orelha, né? Na verdade, assim, a ideia não é ser chato com os outros, é educar, porque às vezes eles não sabem. Inclusive o festival, assim, não tem nada dessa pegada de ser chato, ser o inquisidor de você faz errado. É para aprender de um jeito divertido mesmo, né? Pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, e pela Laque, que é a Shakira da inclusão, não é uma malvada que vai oprimir ninguém. A Mariana está fazendo um comentário super importante, assim, que os pais surdos poderem acompanhar os filhos assistindo o desenho. Isso é verdade. Às vezes a criança ouve, mas o pai não. E para ele poder assistir junto o desenho. Tipo, aqueles desenhos para crianças de 4 anos precisam ter legenda. Sim. Porque, enfim, às vezes a criança tem várias tecnologias ali que se conectam com a TV, com o aparelho e tudo mais, e ela pode ouvir, mas nem todos têm acesso a isso. Então, quanto mais acessível for, melhor. Né? Exatamente. Exatamente. Esse é o nosso ponto. Exatamente. Bom, eu tinha poucas perguntas. Eu queria mais saber, ouvir você contando do projeto, né? Que o seu filho tão bonito e tão querido. Espero que mais gente que tenha assistido a gente aqui possa nos ajudar também a encontrar patrocinadores para próximas etapas, influenciadores que gostem do tema e se sensibilizem pela causa. E, de toda forma, nada vai impedir da Laque ser a Shakira da inclusão. Olha, meu Márcio, menos importante que a gente conseguir patrocinadores, eu quero pessoas que estejam dispostas a abraçar essa causa, mesmo que elas não queiram contribuir, que elas queiram compartilhar, que elas queiram participar, que elas queiram contribuir de outras formas. A parte de verba é importante, mas não é o mais importante. O importante é que a gente esteja juntos, fazendo a diferença.
Uhum. Às vezes a pessoa tem muitos seguidores e pode compartilhar o conteúdo na rede dela, né? Isso também faz muita diferença. Não é só o dinheiro que muda as coisas. Muito bem. Não é só dinheiro. Exatamente. Nunca foi só o dinheiro, né? É isso Não. então, Lacke. Você tem mais alguma coisa para dizer para a gente, para fechar o nosso bate-papo hoje, que foi um pouquinho mais curtinho, mas bem focado? Não, tudo bem que eu estou muito cansada mesmo, porque eu estou com muito sono. E eu agradeço muito a conversa, é um prazer conversar com você. Pessoal, sigam a página do Escute Como Sul daqui no Instagram, perfil. Sigam, se quiserem me seguir, dar ideias do que vocês de ver no festival. Por mais que a gente tenha um calendário bem definido, a gente pode incluir coisas, a gente pode incluir ideias, nós somos totalmente abertos, porque a ideia é que seja uma coisa interativa mesmo. Então, por favor, entre em contato com a gente e deem dicas de como que a gente pode melhorar aquilo, tá certo? Beijinhos. E sigam a Lacke mesmo, porque ela posta conteúdo muito bem embasado, muito sério. Vale a pena segui-la assim para ter mais informações a respeito de audição. Tá bom? Gente, muito obrigado por nos assistir. Lacke, obrigado por falar comigo. É sempre bom falar com você. Até nas vezes que a gente briga, a gente faz as pazes. Não termina ruim. Então, é ótimo falar contigo. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom domingo para vocês, pessoal.